Fala pra você, uma hora o bife vira. Acabou o esculacho, tô aqui de novo, aqui com três beldades. Vamos contar sobre a sua imersão, a sua contribuição para as mulheres, né, a nível Brasil. Vai começar por São Paulo, mas elas querem desbravar o Brasil com esse conhecimento. Conta um pouquinho pra gente, Elaine, como é que um pouquinho sobre esse. Dá uma introdução sobre esse trabalho que vocês vão desenvolver. Bom, o método Você Transforma, nós queremos levar para as mulheres muitas informações diferentes. Que de repente até elas saibam, né, de alguma maneira, mas como colocar em prática. E cada uma de nós no seu papel, fazendo o nosso trabalho. E eu com a constelação vou tentar trazer de alguma maneira algumas crenças, alguns padrões que as pessoas repetem. Então, por exemplo, no seu relacionamento, o que você faz que de repente a sua mãe fazia, a sua avó fazia. A constelação a gente trabalha muito 3 leis que precisam estar em ordem e a gente usa, mesmo sem perceber, que é a lei do pertencimento, ou seja, todos nós pertencemos a essa família. Então, não dá para excluir alguém porque é alcoólatra, porque é drogado ou porque um aborto não pode ser também excluído. E tudo isso vai reverberando no sistema familiar. E a gente quer levar um pouquinho disso, né? Porque muitas pessoas não sabem. E aí vão trazendo muitas dificuldades para esse processo no relacionamento com mãe e pai. Precisa aceitar mãe e pai da maneira que foi, do jeito que foi. E nisso, eu, pelo menos com a minha parte de constelação, vou levar algumas dinâmicas, alguns trabalhos para as pessoas olharem para trás. O que é que eu estou trazendo da minha mãe? Porque às vezes a gente para e fala, poxa, eu estou fazendo igualzinho. Né? Eu lembro da minha avó que fazia ABC coisas, a minha tia que sofreu isso, e porque eu não preciso passar. E por amor, nós vamos fazendo a mesma coisa. E nessa dinâmica, né, nessa nossa imersão, eu vou começar fazendo a constelação, levando as dinâmicas para as pessoas realmente voltarem, para a Helena entrar com o papel dela, de levar mais informações, e a Sil com a parte dela. Porque se você não está aqui dentro reverberando algumas coisas que você nem sabe o que está passando, como que você vai para frente? Na verdade, você começa com o teu método por conta do um recomeço, de fato, né? Um recomeço. Você tem que olhar lá para trás, para os seus ancestrais, e ver se você está repetindo algumas coisas. Porque se você estiver fazendo o mesmo padrão, você vai ficar, de repente, meses tentando resolver isso, em algumas terapias, né, Helena? Sim. E que ajuda bastante na hora que volta para a terapia e você consegue pegar, que é o que a gente estava falando, a constelação vai na raiz do problema. Então, quem está ali representando fala, opa, aqui tem algum sentimento que a pessoa não faz nem ideia, porque é tudo oculto, Montanha. É tudo inconsciente. Tudo inconsciente. Então, na hora que você pega aquele gancho e olha para aquilo de uma maneira melhor, com mais aceitação, né? De olhar para aquela mãe, para aquele pai, que de repente não deu o que você queria, mas foi daquela maneira. Você começa a olhar a vida de outro jeito. E isso está muito ligado no relacionamento. Né? Tem muitos ganchos, muitos gatilhos que a gente vai trazendo para o casamento, olhando lá para a mãe e para o pai, olhando para os avós, para os ancestrais, enfim, tudo inconsciente. E eu quero fazer algumas dinâmicas, trazendo essa consciência para as pessoas, para a gente realmente começar a imersão, né, com alguns fatos resolvidos, ou pelo menos trazendo para a consciência algumas informações. Ainda focando na constelação, ela vai sair com uma ideia você vai deixar o plano já meio caminho andado para Helena. Uhum. Mas você acha que esse teu papel, ele vai precisar, de repente, um desmembramento posterior ou é caso a caso? É caso a caso. O que eu vou fazer na imersão são só alguns exercícios para a pessoa tomar consciência de que ela pode olhar para algumas
alguns fatores da vida dela e resolver. Eu não vou fazer uma constelação lá no dia da imersão, né? Específica. Na verdade, é uma dinâmica específica para esse em trabalho. grupo, para esse trabalho. Você não vai inibir você individualmente. Não. Você fala, ó, é preciso você dar uma sequência. Sim. Né? Vai ter esse diagnóstico. Sim. Maravilha, maravilha. Já falando com a Helena, matou a bola no peito, ela mandou a bola para você matou, já falando com a São Paulina, que é fanática, a gente usou essa metáforazinha, mas chegou para você, a paciente, vão ser uma série de pessoas, né? Sim. E até, inclusive, eu quero entender essa dinâmica. Se vocês vão pegar uma série de pessoas, vai ser individualizado? Depende do caso. Hoje, já trabalhamos em conjunto. Vários pacientes, não foram poucos. Vários pacientes já foram para constelação. Passar depois. Isso. Tá em terapia, continua na terapia, vai para constelação, às vezes dá um intervalo de 15 dias, eu espero que volte. Volta, a cabeça tá fervendo, porque pós-constelação parece que você levou um soco na cabeça, ficou atordoado. Meu Deus, sabe? Porque vem uma avalanche, isso vai né? de cada um, né? Tem pessoas que ficam assim, tem pessoas que demoram 2, 3 meses para cair a ficha. Para digerir, para entender. Então vai de cada um. Acontece muito, né? Na constelação, a pessoa vai com o intuito de algo. Chega lá é completamente diferente. Você acha que o seu problema, você fica com a ideia fixa. Exemplo, eu acho que o problema da minha vida foi minha mãe. Minha mãe. Só que aquela mãe sofreu muito com aquela mãe dela, com a tua avó. Então, a mãe que não recebeu amor, o que ela vai fazer naturalmente, tá? Tem pessoas que não. Tem pessoas que se ressignificam ao longo da vida e muda o comportamento com os filhos. Mas a tendência é passar. E aquela mãe não tem culpa. Aquela mãe só é uma mãe que não teve amor nenhum. Como é que ela vai dar amor se ela não sabe o que é aquilo? Então ela vai passando. Então às vezes o problema não o buraco é muito mais embaixo. Você volta e fala assim, nossa, minha mãe é uma coitada. Minha mãe sofreu muito. Você consegue enxergar direito aquela mãe que você tem que se aproximar dela, que você que já tem esse entendimento, que você já tem uma evolução. Mãe, me abraça. Mãe, eu queria que você pudesse falar, eu te amo, mãe. Então esse trabalho já fazemos hoje, já temos resultados assim fantástico. Tem resultados, porque assim... Existe em tudo, né? Em tudo. Existe um sigilo, né, de paciente e tal, mas eu posso falar num modo geral. Tem pacientes que, assim, tava no limbo mesmo, tava naquele momento no SOS, que veio pra terapia comigo, através, talvez, de uma amiga que conhece o meu trabalho e fala assim, vai na Helena que ela vai te ajudar. Eu já identifiquei que é um caso de família, vai pra constelação, só que eu deixo sempre assim. Eu entendo primeiro se o paciente está aberto a isso. Vai lá, vamos ver. De repente, já aconteceu também, é um problema sexual, é um problema ali não compreendido. Falou, olha, tem uma sexóloga, se você quiser, vai. E aí, temos já hoje, funcionando algo que é em conjunto. Só que pensamos em abranger muito mais, então a experiência também de trazer a pessoa presencialmente para fazer essas dinâmicas. O manual do recomeço já é algo que está pronto. A cada final de módulo são 5 módulos. Eu faço uma dinâmica lá junto com eles. Só que presencialmente é diferente. E nas minhas dinâmicas, eu vou chegar lá pós-Elaine, que eles já vão vir um pouco atordoados, e vou falar assim, qual é a sua maior dificuldade para se relacionar? Esse método nosso é voltado para o ser humano em si, porém, ele é muito voltado para relacionamento. Muita gente que não consegue dar certo, muita gente que está ali tentando, muita gente que tem muitas travas, muita gente que não consegue se abrir para um novo amor, muita gente que é repelente para as pessoas. Eu gosto muito de falar esse termo repelente, porque é algo que a pessoa entende muito fácil. Você é repelente, você é atraente. Ah, meu comportamento com a pessoa é assim, eu faço joguinhos o tempo todo, então você é repelente. Ah, ele me mandou mensagem agora, eu respondo agora ou eu espero 10 minutos? Tá, mas sua vontade é o quê? Não, mas me falaram que se ele esperar 10 minutos pra ver minha mensagem, ele vai se atrair mais. Eu falei, olha, minha filha, isso mostra que você é uma pessoa que não é madura. Porque se você tem vontade, você tá ali, você pode ser recíproca. E quanto mais recíproco você for pro outro, a tendência é dar muito mais certo. Porque se você for ali toda hora, vamos sair pra jantar hoje? Não sei, não, eu vou fazer um charme porque amanhã talvez eu vou ter mais valor com ele. Não vai ser. Então,
Para essa imersão, eu vou trazer alguns comportamentos que realmente traz alguns problemas para relacionamento, porque tem muita gente que está chegando, assim, tá vindo para consultório. Eu vejo relatos na internet, muitas histórias, que tá assim, eu não consigo mais me relacionar. Essa era aplicativo que está estragando muitos relacionamentos, porque todo mundo tem um cardápio. Então, eu vou sair para jantar hoje com fulano. Ah, ele teve uma fala assim... vou dar um exemplo bobo. Ah, eu vi uma foto dele e ele tava com a camisa que eu não gostei. Então, próximo. E para A oferta, né? É a oferta. Parece que tá muito alta, né? Mas Exato. é o externo, né? Então, mas o que faz a conexão do ser humano de relacionamento? É você conseguir se relacionar. É você criar uma intimidade. É você ver o outro num momento que não é aquele, no restaurante, no primeiro encontro. Porque o primeiro encontro é o seu melhor currículo. Você vai para uma entrevista de emprego, você vai falar, olha, eu tenho preguiça de trabalhar, chega sexta-feira, eu quero ir embora. Você não vai falar isso. Você sempre vai se valorizar. Qual é o seu defeito? Eu sou perfeccionista. Naturalmente, o ser humano vai querer se valorizar. E o relacionamento, para você poder ter realmente um vínculo com ele, você tem que conviver, você tem que dar a possibilidade para o outro, você tem que conhecer o lado bom, o lado ruim, o dia a dia, se realmente é aquela pessoa que você vai suportar os defeitos dela, que vai suportar os seus defeitos. Então, nessa imersão, eu quero trazer a pessoa ali, olha, eu quero entender cada um, eu quero ouvir de cada um. Qual a sua maior dificuldade? Porque eu vou entender um pouco aquele público. Vai ter um questionário inicial que nós vamos receber um tempo antes. A gente vai avaliar e falar, olha, tem casos que está muito mais voltado para um público que sofreu rejeição, que foi traído, que sofreu algum tipo de violência. Porque... Essa anamnese, na verdade, é feita antes, feita. Né? Antes até de você. Vai ser feito no formulário. Mas essa triagem que é feita inicialmente, ela acaba modificando um pouquinho depois quando passa para você, ou não? Porque depois que passou por você, de alguma forma, você já modificou o curso da história. Sim, a pessoa vai ter um pouco mais de consciência do que está atrapalhando a vida dela. Aí, no caso, vai ter essa segunda... Vai depois, mas dentro do... Vocês já estão preparadas ainda para essa modificação também, né? Sim, total. E digamos assim, a pessoa, eu tenho dificuldade porque eu não consigo ser tocada. Toda pessoa que vem se aproximar de mim, eu tenho algumas travas. Opa, Sil, o que você acha? Então, vai ter essa análise desse público, vai ser um público filtrado, vai ter uma pré-inscrição. Olha, esse método para você, esse método pode não ser para você, talvez, nesse momento, talvez você precise de uma terapia antes, talvez você precise de um bate-papo antes. Então, porque vai ser uma imersão, é algo muito mais forte. Porque você vai estar direto ali, vai pegar na alma. São com 6 certeza, horas, né? São 6 horas, que com certeza vai estender um pouco mais. Então, vai ser... muita gente chorando, vai ter muita gente... Porque você vai tem que ter um tempo para recuperação, né? Você vai confrontar os seus demônios, seus problemas, seus conflitos, seus fantasmas, tudo. Você precisa cuidar das pessoas que estão ali, de repente, precisando de você naquele momento dessa dinâmica. Isso, né? E pós essa imersão, vamos ter esse acompanhamento... O que você quer? O que você acha que eu tenho que fazer? Que direcionamento? Se é a psicanálise? Se vai ser a parte sistêmica? Se vai ser a parte... Porque a Sil também é psicanalista, né? Então, ela tem uma visão também voltada muito mais para a sexologia, mas ela já tem uma visão também de comportamento, que pode ser ali, que podemos ajudar. E é isso, essa é a intenção nossa nessa imersão. E eu tenho certeza de uma coisa. Quem entrar ali por aquela porta não vai sair a mesma pessoa. Pode ter certeza. Vai sair transformada. Vai sair transformada. Certeza. Eu passei por esse caminho das pedras. Às vezes as pessoas me perguntam, estava falando no carro, vindo pra cá. Helena, nossa, você é uma pessoa segura, você tem os meus conflitos, todo mundo tem. Só que assim, eu busquei o autoconhecimento ao longo da minha vida. Pós-depressão, eu saí da cama, eu fui atrás, eu fui em busca. Eu abracei algumas coisas ao longo, coisas que não foram muito legais, que eu olhei e falei, puta, aquele não é pra mim, isso aqui é. Me lapidou de uma forma que eu vi que esse método que eu usei funcionou. Realmente, hoje eu sou uma mulher segura. Da mesma forma que a Sil falou assim, eu me sinto como se eu estivesse assim, na minha melhor fase. Em termos de relacionamento, em termos de trabalho, em termos de família. Eu sinto como se falou, nossa, realmente eu cheguei num ápice que eu queria muito ter descoberto tudo isso, talvez com 18, 19 anos. Mas tem a questão do tempo da prova, né? O processo que a gente chama. Mas o problema é que quando nós somos muito jovens, a gente não ouve muitas pessoas. Talvez alguém já falou isso pra mim lá atrás. Eu queria que alguém tivesse chegado e falado, faz isso. Eu acho que... ter uma mentora naquela época, né? Adoraria ter uma mentora naquela época. Hoje em dia, isso está um pouquinho melhor, né? Porque tem essas terapias em evidência. Então, ajuda muito
né? Os adolescentes Alguns... que estão vindo. Tem muitos adolescentes fazendo constelação. Sim. E isso, né? Uma vez a minha filha falou, mãe, que bom que eu já fiz constelação 2 vezes, não comigo, claro, mas assim, porque ela consegue enxergar algumas coisas que ela não precisa levar para a vida dela e ficar lá com 30, 40, 50 anos descobrindo alguma coisa. Remoendo. Então o relacionamento vai ser melhor, o profissional vai ser melhor, olhar para aquilo e falar, poxa, isso daqui é da minha mãe. E às vezes ela fala para mim, mãe, isso daqui é seu. É seu. Né? Eu olho e falei, poxa, né? É se libertar. Porque no fundo, Sim. os nossos traumas, quando a gente consegue uma libertação, a gente consegue viver sem aquilo ali. Porque você imagina, hoje eu sou casada, eu tenho meu marido e tal, eu vou viver pensando se um dia eu fui traída, se um dia alguém me fez sofrer, que uma hora ele vai fazer isso comigo também. Se eu vivo de reflexos, se eu vivo de retrovisor. Esperando, né? Esperando. Por quê? Porque eu tô carregando, porque aquilo não tá digerido. Aquele relacionamento que não deu certo ficou pra trás. Essa pessoa é uma pessoa nova. Mas de repente você tá trazendo memórias de que alguém viveu lá no talvez seu... seja que é uma pessoa que eu tô no terceiro relacionamento, né? Sim. Minha esposa, é minha terceira esposa, né? No papel. E acho que é inevitável, né? Essa questão do passado. Conviver com o passado, acho que é a maior luta, acho que, do ser humano. E essa questão também dessa questão das bagagens que você comentou. Você traz uma bagagem enorme, mas quando você vai para um outro relacionamento, você precisa ter gratidão pelo que você passou. Então você está no seu terceiro casamento. Se você olha para o primeiro e o segundo e fica só se lamentando porque foi assim, foi assado, ela fez isso, aquilo, o seu terceiro, o seu quarto vão ter problemas. Então, é olhar para o primeiro e segundo e falar, poxa, eu aprendi algumas coisas com essa pessoa. Sim. Obrigada por ter passado na minha vida. Porque ex-mulher e ex-marido é para o resto da vida. Na constelação, a gente fala, não existe ex-mulher e ex-marido. É primeiro marido, segundo marido, terceiro marido, assim vai. Primeira mulher, segunda mulher. Porque X tempo, aquela mulher fez parte da tua vida. Não dá para você apagar aquilo. Ela fez parte. Se foi bom ou não, fez parte. Então, você precisa olhar para trás e falar, poxa, o que eu tenho que aprender com isso? Obrigada por estar aqui. Se teve filho, então... Só que não é justo para a pessoa que você está convivendo, você trazer fantasma. Não é justo. Você vai começar uma história do novo. Essa pessoa merece o seu melhor. Ela merece realmente você começar uma página em branco. Bom, é o daqui para frente. Esses traumas, sempre vai ter uma certa insegurança. Será que ele está mentindo? Será que ele está fazendo igual ao outro? Muita gente busca repetição. Tem gente que repete padrão de relacionamento, que é onde na terapia. Quando identificamos, o que tem de semelhança? Igualzinho. Nasceu até no mesmo mês. Tem alguns detalhes que você vai olhando assim, assustador, porque você está sempre em busca daquela pessoa, que aí na constelação, de repente, você pode ver que pode ser um pai, que pode ser alguém ali que você tinha como referência, e você achou que aquilo era, né, ali é um espelho de relacionamento, eu vou trazer lá pro futuro, e nunca você vai achar essa pessoa, porque cada um tem uma característica específica. Então, nessa imersão, a intenção é fazer com que a pessoa se enxergue e fale assim, olha, vamos cuidar dessas feridas, vamos tratar essas feridas, vamos entender o porquê dos comportamentos que você está trazendo hoje, que a vida não é feita de joguinhos. A pessoa que faz joguinhos, ela tá dando tiro no pé para qualquer pessoa que ela venha ter um relacionamento, porque senão vai ficar aquele relacionamento mecânico. Tem que ser você mesmo, mas você tem que ser uma mulher de valor, você tem que ser uma mulher que você vai se impor, que você vai ter voz. Eu conheço casos de pessoas, de amigas que, tô com um problema financeiro gigantesco e eu não consigo falar pro meu marido, eu tô não dormindo à noite porque eu não consigo. Caramba, você tá dormindo, é seu companheiro, já tá contigo há 10 anos. Como é que você não consegue se comunicar? Amor, eu não gostei que você me falou algo ontem e tal, tô chateada. Não fala. Aí aquilo vira grande, aquilo gera um problema no relacionamento, porque não consegue conversar. Então, a intenção, né, do Manual do Recomeço é trazer essa transformação. E no final, né, dessa imersão, são algumas etapas que eu vou passar junto com as pessoas lá. Eu vou trazer a linguagem do amor, que eu gosto muito de trazer, já gravei alguns vídeos falando. Vamos dizer que você conhece uma pessoa hoje e essa pessoa tem uma linguagem do amor que não é algo que você gosta. Gosta muito de toque físico. Então, se eu sou repelente a toque físico, esquece que essa pessoa nunca você vai fazer feliz. Porque a felicidade dela, a linguagem que ela te transmite do amor é essa. A minha linguagem do amor é ato de serviço. Eu adoro agradar as pessoas. Eu adoro... Perfil comportamental. Isso, seu perfil comportamental.
Então, eu trago esse no final, vou trazer um testezinho para a pessoa identificar qual é a linguagem dela e como ela perceber a linguagem da pessoa que ela está se relacionando, para ver se vai ter compatibilidade. São coisas que realmente no dia a dia... Digamos que sua mulher, a linguagem do amor dela é presentes. E para você dar presente para ela, tanto faz. Ela nunca vai ser uma mulher feliz. Mas se não tem o diálogo, você nunca vai descobrir Exato, o que é se que você realmente você não gosta ou consegue não. se comunicar. E mulher tem um grande problema de querer falar nas entrelinhas. Amor, você quer jantar em o quê? Qualquer coisa. Mas no fundo eu sei que eu quero comer comida japonesa. Aí ele vai te levar na hamburgueria, aí você vai chegar lá de cara fechada. Ele falou, caramba, mas por que você não falou? Aconteceu isso essa semana. Eu saí da minha igreja, fui buscar minha esposa. Aí ela, quero comer em algum lugar. Mas não falou onde. Aí eu tenho uma parceria lá, numa hamburgueria. Falei, eu já tinha passado lá, que eu falei que eu vou pedir lá. Só que a hamburgueria, ela se a pessoa vier com fome, não é um local legal, porque demora, o processo é demorado. Então, você tem que ir preparado, que vai demorar um pouquinho mais, tal. Tem muito pedido. Chegou lá, ela começou a falar, reclamar, que não sei o que. Depois, se ela tivesse falado, onde é que eu falei, ó, vamos em outro lugar, pô. É mais simples. Mas eu não sei se também é perfil comportamental, essa questão da indecisão. De não saber muito o que Pode ser também. Mas se ela vê se ela enxergar que talvez seja um problema pro relacionamento e que pra ela, conscientemente, na hora vem um estágio, ele não gosta disso. Não vou falar, né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma rotina, criei uma rotina ao longo do tempo, né? No meu relacionamento. Tomamos café juntos todos os dias. Eu gosto de fazer, eu gosto de preparar, eu tenho aquele cuidado, eu tenho aquele carinho. Ele ama isso. Ele ama isso. Muitas coisas se transformaram a partir disso, porque a gente consegue conversar, os cachorros estão do lado, é um momento gostoso, o dia começa muito bem. Então, muitas coisas, assim, melhoraram. E pra ele é muito importante. E são detalhes, né? São detalhes. Detalhes. Eu sempre fui muito sozinha, então eu não tinha esse hábito. Então eu comia qualquer coisa, eu sou muito prática, então era torradeira, não sei o que, ir embora. E hoje não, eu tenho o apreço de fazer isso, porque eu sei que ele gosta. Momento, é um momento. Pode ser, de repente, o único momento do dia, né? Exato. Como ele sabe que, assim, a minha linguagem do amor é presentes. Eu amo receber presentes, eu gosto de surpresa, eu gosto de coisa. Ah, amor, faz uma surpresa, uau. E aí, acende aquela chama que é necessário para o relacionamento, é necessário para a vida e não custa muito no dia a dia. Quando você ter consciência disso, sua vida vai se transformando. Você se importar com o outro. Outra coisa que eu trago sempre... Está equilibrado, né, Helena? Está equilibrado. Não você só dar, você doar, você precisa também receber. Tem que estar em equilíbrio também, né? Tem um episódio, uma aula lá que eu falo muito disso. Você vai para o primeiro encontro, o que você faz no primeiro encontro? Tem uma aula sobre isso. Ouça o que a pessoa tem a falar. Não queira só você se valorizar, porque a pessoa já vai, às vezes, com um chip implantado para esse primeiro encontro. Não, porque é isso, porque eu sou aquilo, porque eu sou... querendo se provar. Como o homem também pode fazer isso. Aconteceu isso até com uma pessoa recente. Né? Falou assim, nossa, mas a pessoa parecia que tinha colocado um rádio dentro dele e eu não consegui falar de mim, em nenhum momento. Então, tenha essa consciência, ouça, se interesse, pergunta como é que é a vida do outro, como é a história de vida do outro. Eu tenho um problema sério com minha mãe, eu odeio meu pai, eu odeio minha família, eu odeio todo mundo, eu isso. Aí já fui conflito no trabalho, conflito com a família, conflito com os amigos, essa pessoa não tem ninguém. No primeiro encontro, né? Aí você já vai observando, você vai entendendo, até para fazer uma certa análise. Então eu vou trazer um pouco disso para as pessoas terem consciência que o outro também é importante, não é só você que é importante. Mas a máscara de oxigênio vai primeiro em você. Primeiro de tudo. Se você estiver em pé, você consegue segurar todo mundo. Então, eu acredito, eu tenho certeza que essa imersão, assim, vai vir para mudar a vida de muita gente. Eu estou muito feliz em poder estar participando disso com as meninas. Eu sei que esse projeto vai crescer bastante, eu tenho certeza disso. Já está tendo procura antes mesmo de ser lançado, né? Hoje é o nosso lançamento, né? Estamos falando sobre ele propriamente, criamos o Instagram, aí vai ter essa pré-reserva, vai ser essa lista, né? Que vamos identificar o tipo de perfil ideal que vai participar junto com a gente. E é isso aí. Sil, depois dessa uma série de deixas, né? Você vai finalizar, né? Esse processo, né, de transformação das mulheres. Como é que é para você esse desafio? E como é que você pretende deixar essas mulheres aí lapidadas? Então, vamos lá. Como as duas falaram aqui, Montanha, um relacionamento ele é composto por vários fatores
né? Vários momentos e várias caras que a gente traz lá do passado. A sexualidade, a gente também trabalha isso, as coisas do passado, né? Dos nossos avós, dos nossos pais, porque às vezes também é um momento de repetição, a gente também repete isso na sexualidade. O meu trabalho aqui, num primeiro momento, quando eu chegar ali para conversar, então, com essas mulheres que estão ali, é fazer uma roda das funções, ensinar elas a dividir o tempo delas um pouco para cada coisa, porque nós mulheres, nós nos esquecemos às vezes da gente. A gente esquece de ser mulher, principalmente quando estamos apaixonadas, a gente só foca no outro. Até no prazer do outro, em dar prazer pro outro, e esqueço de mim. O importante para mim é que ele tenha prazer. Né? Nós mulheres somos assim, como eu já falei, nós somos mães, amigas, irmãs, confidentes, funcionárias, cuidadoras, esposas, né? E tudo que vier a gente vai abraçando. Só que aí a mulher às vezes ela esquece dela. Quando o caso não é esse, tem mulheres que não conhecem o próprio corpo. Se eu não conheço o meu próprio corpo, se eu não sei me dar prazer, se eu não sei onde eu gosto de ser tocada, como é que eu vou mostrar isso pro outro? Então, num primeiro momento do trabalho com essas mulheres, meu foco é esse. Fazê-las conhecer o próprio corpo, trazer técnicas para elas, como a técnica do espelho, né? Que é uma técnica muito legal. As minhas pacientes, eu dou essa técnica para elas, elas falam que toda mulher devia ter esse momento na vida. É uma técnica muito legal. Então, trazer isso para elas. E depois, claro, num segundo momento, informá-las, trazer informação, trazer algumas dicas, né, dos cuidados, pequenos cuidados. Porque, às vezes, quando a gente tem um relacionamento, não importa se é um namoro, se é um casamento, eu até já falei disso um dia com você, que a gente se acostuma com o outro. E quando você se acostuma, deixa de ser interessante. Vira rotina. Né? Vira rotina. E às vezes nós caímos nessa armadilha, nós mulheres, e a gente pensa assim, eu vou levantar, botar uma camiseta de político, uma leg de academia, uma havaiana, um coque no cabelo, e vou ficar por aí. E aí eu fico... E o homem, ele é visual. E isso... vai deixando, é só um dia, mas aí eu faço no outro dia também, e eu acabo me acostumando com aquela camiseta larguinha, aquela roupa, é confortável, e aí às vezes eu tô com a minha autoestima já um pouquinho baixa, eu tô me sentindo um pouquinho gordinha, e aí eu boto aquilo para esconder, ao invés de eu usar uma roupa que valorize o que eu tenho, porque às vezes eu posso estar acima do peso, sim, ou abaixo do peso, mas tem algo em mim que eu posso valorizar, então eu vou ajudá-las a identificar o que elas têm no próprio corpo que elas podem valorizar mais para o companheiro, né? Ensiná-las em alguns momentos. Que tem uns momentos na vida da mulher que a gente meio que... tá bom do jeito que tá. Não tá, não. Empurrando com a barriga. Chama-se zona de conforto. Se eu não caprichar, se eu não mostrar para o meu companheiro, né, algo de interessante, ele vai buscar essa coisa interessante do lado de fora. Então é isso que eu quero trazer para elas. Se arruma, cria um momento com o parceiro, né? Não precisa ser um momento, vamos sair, fazer uma viagem, se não tem dinheiro para fazer aquilo. Cria momentos em casa, cria situações em casa, conversem das suas fantasias. Coloca uma lingerie bonita. Uma lingerie bonita. Essa questão, uma questão que você comentou, tem outro podcast, sobre a questão da data do sexo, né? O dia do... e isso ainda é tabu, porque as pessoas, as próprias mulheres não querem se submeter a essa questão, vou ter dia para transar. Né? Então é uma quebra de paradigma. Sexo na agenda. Né? Gente, a gente marca hora para tudo. Nós não marcamos, né? Com você para estar aqui. Então, por que não colocar o sexo na agenda? Eu já falei pra você, os casais, eles são contra, principalmente os homens. Eu não vou fazer sexo com hora marcada. Só que a gente, vamos como experiência. Então, eles sabem, por exemplo, que na quarta-feira é o dia. Então, já começa de manhã aquela empolgação. Nossa, hoje vai ter, não é um né? negócio mecânico de soltar na agenda. Não. Importante, ela tem uma fala que isso eu nunca vou esquecer. O que o homem, que a mulher, como é que o homem atrai a mulher, né? Que é
questão de elogios e tudo mais, é que o homem às vezes não entende. Ele acha que, alguns, né? Tipo, vou chegar lá, é um botãozinho, já ela tá lá excitada e tudo mais. E ela tem uma fala muito interessante sobre isso, né? Como é que é essa questão da sedução do homem e da mulher, que tem uma diferença muito grande, porque o homem é muito visual. O homem é visual, né? A mulher, nós mulheres, o homem, se a gente tocar no corpo dele, dá um beijo gostoso ou alguma coisa, toca em alguma parte, ele pensou, o cérebro manda informação pro pênis e tá pronto. A mulher não é isso. Nós mulheres, nós precisamos de vários estímulos, por vários motivos. Posso te dar 2. O psicológico, tá? Eu não vou sentir desejo por um homem que me trata como um cavalo o dia todo. Então eu preciso de elogio, eu preciso ser cortejada, eu preciso ser admirada, né? Eu preciso me sentir assim... Cortejada. Desejada, né? Então, e o outro motivo, gente, eu posso explicar no biológico. Nós, seres humanos, nós temos aqui... Vou explicar de uma maneira mais clara. Como se fosse um fiozinho que saísse aqui do cérebro e ele vem e se espalha até aqui a nossa pelvis. Quando ele chega aqui, esse fiozinho, nos homens, ele segue reto para o pênis, trazendo a informação do cérebro, corrente sanguínea, e então causando a ereção. Para isso, vocês homens precisam de 70 a 90 milímetros cúbicos de sangue para acontecer essa ereção peniana. Nós, mulheres, então vamos imaginar, nós também temos esse fiozinho que vai descer, só que quando ele chega aqui, ele se espalha. Ele não é aquele fio único, como é nos homens. Ele se abre com várias ramificações, como se fosse uma teia de aranha mesmo. Porque ele precisa irrigar toda essa área. Sim. E para isso nós precisamos de 500 milímetros cúbicos de sangue. É uma quantidade muito maior. Então nós precisamos automaticamente de muito mais tempo para ficar pronta. Sim. Né? Mas nós mulheres às vezes não nos damos conta disso. E aí eu penso assim, mas porque somos cobradas também. Eu não consigo ter desejo, eu não tenho lubrificação. Será que eu não consigo, nunca vou sentir o orgasmo? Ou será que eu não sei fazer alguma coisa? Não é isso. Às vezes não tem a consciência de que precisa desse tempo. Né? Precisa disso. Então, é trazer isso para elas também nesse momento. E ensiná-las, olha, tem determinadas partes do corpo que a gente chama de zonas erógenas. Você pode, minha zona erógena é o pescoço, virilha, pé. Cada pessoa tem uma, né? Mas nós temos uma pecinha no nosso corpo, a mulher, que ele tem uma única função, que é o prazer, é o orgasmo. O clitóris, ele está ali exatamente para isso. Ele não tem nenhuma outra função no nosso corpo a não ser o prazer. O homem, na glande do pênis, que popularmente chamam de cabeça do pênis, ele tem 4.000 terminações nervosas. E é muito sensível, né? Nós, mulheres, no clitóris, antigamente achava-se que tínhamos 8.000. Hoje sabe-se que são mais de 10.000 terminações nervosas. Naquele pedacinho. Porque tem gente que pensa que o clitóris é só aquela cabecinha que vê ali pra fora. Não é, né? Ele tem os bulbos que vão circular o canal vaginal. Às vezes as pessoas falam assim, eu vejo vários erros, inclusive em algumas entrevistas, que as pessoas falam assim, tem o orgasmo vaginal e o orgasmo clitoriano. Não existe isso. Eu vou estar quebrando a ideia de muita gente aqui. Muita gente pode me criticar. Mas, gente, o clitóris feminino, ele tem a pontinha aqui pro lado de fora. Só que ele tem 2 bulbos que abraçam o canal vaginal. Então, quando o nosso canal vaginal está excitado, se dilata, se expande, que o pênis faz a penetração... O clitóris, ele tá entumecido e ele vai também ganhar corpo. E ele abraçando esse canal vaginal, pelo canal estar dilatado, ele vai fazer mais pressão. E com o pênis friccionando ali dentro, esse clitóris vai sentir e vai fazer o orgasmo. Então, o orgasmo vaginal também é pelo clitóris. Só que pela parte de dentro. É um outro processo. É um outro processo. E tem gente que pensa que não, que são coisas diferentes e não são. Então, é trazer esse conhecimento para elas. Sabe? Essas dicas. Essa questão do conhecimento eu achei muito interessante, que
mesmo sendo uma coisa natural, né? O sexo, uma coisa natural, desde nova até a idade mais, até a terceira idade, existem mulheres que têm dúvida ainda com relação a essa questão. Eu lembro, eu conversando com a minha esposa, eu achava que só dos 3 relacionamentos, só teria conseguido levá-la, só ela ao orgasmo, porque eu achava também que o clitóris era só aquela parte externa. E aí a gente entrou num debate, assistimos um programa seu para tirar essa dúvida. E realmente, que legal. o que acontece? Independente da idade, existem muitas dúvidas em relação a isso aí. Por mais que a gente tenha as informações aí à disposição. Montanha, tem mulheres que, além de não conhecer o próprio corpo, elas não conhecem a realidade do ato sexual. Tem mulheres que pensam que para a mulher ter um orgasmo, ter sentido prazer, ela tem que soltar um esguicho, como vem nos vídeos pornô. Por isso que eu não gosto quando a pessoa busca informação em vídeo pornô. Porque aquele vídeo, ele é produzido daquela forma para chamar a atenção daquele público, daquela maneira. E aí a pessoa que assiste o vídeo pornô, ela vai ter uma ideia de que tudo tem que ser daquela forma. E não é. A mulher, ela pode ter um orgasmo e não ser líquido nenhum. Sim. Ela pode não estar nem muito lubrificada, né? Então tem gente que não sabe disso. E outra questão que as pessoas pensam, que toda relação sexual, se não tiver orgasmo, não valeu a pena. E elas esquecem do prazer sentido naquele momento, do toque, do desejo de sentir-se desejada, acolhida, né? Então, o prazer do momento também é válido e é importante, às vezes, mais que o orgasmo. Com certeza. E é isso que eu quero trazer para elas. Que elas têm que aproveitar o momento como um todo. Sentir aquele momento. Porque se eu for pro ato sexual preocupada em dar prazer pro outro, ou, eu tenho que sentir prazer, senão ele não vai gostar, eu não vou curtir, eu não vou relaxar. Gostoso, né? E eu tenho, então, que usar a parte foco-sensorial. Sentir. Para isso precisa fechar os olhos? Fecha. Para isso precisa imaginar alguma coisa? Imagina. E também uma questão que os casais, eles não conversam sobre sexo. Um não conhece, às vezes, a fantasia do outro, né? Então, trazer toda essa questão nesse momento, nesse encontro, né? Ensiná-las algumas técnicas, algumas brincadeiras, é importante. Então, esse é o nosso objetivo. Começa com a Elaine, passa para a Helena, que fica uma coisa mais pesada. Todo mundo. Vem para mim, que a gente faz, então, toda uma questão com umas brincadeiras, com uma dinâmica também, mas os ensinamentos, para elas se valorizarem, para elas se sentirem, se tocarem, se gostarem. Como ser sexy, né? Sem ser vulgar. Porque tem coisas diferentes, né? Você pode ser sexy sem ser vulgar. Então, tudo isso eu quero trazer. E aí, claro, a gente fecha o dia, né? De volta com a Elaine, fazendo uma dinâmica para tudo sair. E depois a gente vai fazer um brinde com as convidadas, com as pessoas, né? Para encerrar e fazer, então, uma confraternização desse momento. De trocar um pouquinho, né? O que elas conseguiram pegar disso tudo. Me diz uma coisa. Vocês falaram que, até no primeiro bloco, que seria na faixa de uns 4 meses, né? É o planejamento de vocês. Existe a possibilidade de 4 meses para dezembro. É janeiro? Não, vai ser janeiro. Então já está fechado em janeiro. A princípio, sim. É que depende assim. Né? Vamos ver agora esse lançamento, essa pré-reserva. Como é que vai ser? Como é que tá a pressa das pessoas? Porque tem gente também que já chega... Mas tem um plano B para antecipar? Tem, claro que tem. Claro que tem. Porque poderia antecipar para final de outubro e início de novembro. Tá? Mas, como somos muito cautelosas, criteriosas, queremos, assim, o evento mesmo, vai ficar marcado. A gente quer fazer uma coisa boa. Não é porque... Não é algo... E assim, por exemplo, outubro, aí você tem mês das crianças, tem outros eventos. Aí, em novembro, até para a gente poder vir aqui, a gente também dá uma dia olhada. 10, né? Na semana anterior, finados, e depois feriadão. dia 15. Depois tem dia 15 Proclamação da República. Então, assim, vocês também não serem pegos também com outros eventos. Não, né? a gente pensou nisso, tanto que seria para dezembro, né, também. Mas o material em si está pronto.
Ele já é pronto, não tem nem ensaio muito. Eu tenho um método que já está na minha cabeça, já está ali há muito tempo, porque é espontâneo. Da Elaine também é um trabalho que já está pronto, da Sil também é um trabalho que já está pronto. É mais a questão da organização. Porém, tudo pode acontecer. Como vem paciente? Fala, vamos marcar para semana que vem, pelo amor de Deus, me atende hoje. Acontece a SOS o tempo todo. Não é hoje, eu tô desesperado. Assim, mas de alguma forma você já faz esse modelo individual. Já fazendo. Isso aí, na verdade, vocês... É o que a gente trabalha nos nossos consultórios. É uma ação agora para poder atingir mais pessoas. Isso. E de repente, com essa questão que você também está dizendo na parte final, já é também para vocês também tirarem algumas conclusões para a próxima imersão. Com certeza, né? pra gente ir É uma terapia melhorando. combinada, digamos assim, né? Se você fosse colocar no papel. É algo que já funciona, só que vai ter um dia de imersão que vamos ser nós três, que vamos pegar aquela pessoa ali e vamos fazer um trabalho power, digamos assim. A psicanálise mesmo, é no mínimo 10 sessões, para a pessoa começar a pensar, ter um resultado. Tem alta, o paciente, não, a psicanálise é para sempre. Cada hora é um problema diferente, porque além dos problemas do momento, você tem os problemas passados, que é o foco da psicanálise. O trabalho também da Elaine, acaba que não constela só um assunto, pode constelar vários assuntos, né? Nós temos vários conflitos específicos. Ela não vai fazer uma constelação, vai fazer uma geral e nunca mais. Não, é um assunto específico. Sim. O da Sil é a mesma coisa. Eu ia até né? perguntar sobre isso, até voltando atrás no teu assunto do outro podcast, sobre depressão. Que vocês vão pegar mulheres também que passaram por esse processo. Claro. A depressão é uma doença, aliás, é uma doença que persiste, que a pessoa tem que estar, assim como dependente químico, sempre está lutando contra ela? Não, tem o estágio depressivo, tá? Tem pessoas que já têm a depressão, ela é genético, ela traz uma depressão, igual a hipocondria, sabe? Hipocondria não é só de remédio, tem hipocondria de doença. Então, já teve casos de pacientes que tinham hipocondria porque o avô tinha hipocondria, tudo era doença. Pingou uma gota na minha cabeça, eu vou ficar com pneumonia. Tem esses problemas. A depressão também você pode herdar, infelizmente, né? Porque você vive num ambiente depressivo, então, naturalmente, você pode. Qual é a cura desse paciente? Tem cura, sim. Tratamentos e tratamentos para depressão. É você sair do ambiente, tem as técnicas que nós usamos em consultório, as orientações. Então, a depressão, o que é a depressão propriamente? É um excesso de passado. É um passado que não foi digerido, é um passado que está ali latejando na tua cabeça o tempo todo, de repente está no inconsciente, você nem consegue perceber. Que você não consegue saber qual é a fonte dessa depressão. E aí a constelação ajuda você a ter essa consciência. Você ter a consciência, você traz ela ali, teu motivo propriamente é esse. E às vezes a pessoa nem sabe, já teve caso de paciente que os filhos falam assim, não, você tem que ficar em casa, você não tem que trabalhar. Isso foi a causa da depressão, porque a pessoa se sentiu inútil. Então, aquilo que achava que ia ser algo para melhorar, foi a piora, e aí vem para o ambiente de terapia, tratamos, vamos identificar, é muito mais minucioso, tem alguns níveis de depressão. O nível que eu tive, para você ter ideia, quando você se tranca num quarto, você não quer ver ninguém, você não toma banho, você ou vai comer demais ou vai comer de menos, já é um nível indo pro grave. Tá? Eu nunca tive problemas de pensar, graças a Deus, né, em suicídio e tudo mais, mas tem a depressão que você chega, que é o estágio mais grave. O meu foi médio. E tem aquela pessoa depressiva, naturalmente, que consegue trabalhar, mas é aquela pessoa que carrega contigo aquele peso, aquela tristeza constante. Aquela tristeza constante, aquela pessoa que chega no ambiente parece que tem uma nuvem escura na cabeça e que tipo, tal. É uma pessoa depressiva, mas que ela consegue se locomover, ela consegue socializar. Mas a nuvem vai, onde ela vai, a nuvenzinha tá ela tá ali acompanhando. Exato. E normalmente essas pessoas procuram ajuda porque ela tem um pouco mais consciência que ela não tá legal. Então, no meu caso, eu precisei de um empurrão. Naquele momento eu não estava, entendendo e infelizmente temos muitos preconceitos com relação ainda. Tá melhorando muito a terapia, né? Eu vou no psiquiatra. Eu lembro chegando no psiquiatra, assim, nossa, será que alguém tá me vendo? Né? Porque a sensação de você ir no psiquiatra é que você vai sair de lá com a camisa de força. Você é uma louca. Que você é uma louca. E não, é um médico que vai conversar contigo. Como tem problemas de pacientes que vêm através de neurologista, né? Ou mesmo já vem direto para terapia sem ter passado por médico.
Tem estágio depressivo que eu atendo, falo assim, olha, enquanto você não procurar um médico, infelizmente eu não vou poder te atender, porque já é um estágio depressivo que precisa de medicamento, que aí não tem jeito, né? Porque aí faz parte faz momento da parte, vida, vai fazer parte de um momento que a pessoa que realmente está tendo atitudes ali, que eu falo, olha, realmente você precisa ir no médico, depois você volta. Se precisar, já chegou alguns pacientes que eu tenho que falar com o psiquiatra, para o psiquiatra me orientar, eu conversar também, eu falo, olha, o paciente está vindo nesse estágio, porque tem muitos pacientes que chegam no psiquiatra, ele trava, porque ele tem medo do que vai vir de lá para cá. Então, na terapia, ele já se abre um pouco mais. Então, conversando com o psiquiatra, eu consigo, olha, o direcionamento é um pouco esse, e vamos ver o que a gente consegue fazer para poder ajudar o paciente que tem depressão. Tem uma situação muito interessante na constelação, que a gente consegue perceber, é que muitas pessoas, não sei se eu já te falei isso, muitas pessoas com câncer, o câncer não é dela. O câncer vem lá do passado. Então, eu atendi uma moça, já faz uns 2 anos, que nós descobrimos que o câncer o pai dela era para ter tido câncer. Ô, louco. Ela, por amor a esse pai, Nossa. ela pegou e ela teve um câncer de mama. O pai faleceu na pandemia, por causa da Covid. Mas não foi com câncer. Mas ela tinha hipocondria de doença, alguma coisa, ela carregava essa... Não, ela não sabia. Na hora que começou a fazer a constelação foi para entender o porquê que ela atraiu aquela doença para ela. Tá. Por que disso? E veio o pai. Lá de trás, o porquê daquilo, que passou uma geração e que ela pegou, ela está super bem, graças a Deus. Mas foi muito nítido que aquele problema, aquele câncer era do pai e não dela. E isso já aconteceu acho que umas 4, 5 vezes. De atender uma pessoa que vai realmente tentar entender o porquê do câncer e você percebe que vem lá de trás. Agora, recentemente, eu entrevistei, inclusive está no meu canal, entrevistei o comendador Rafael, é um hipnoterapeuta, muito renomado na Baixada Fluminense. Ele falou na técnica dele que um viciado, né, em maconha, ele só se livrou depois que ele, porque ele, na verdade, ele só usava a droga por conta do pai. O sonho dele, na cabeça dele, era usar a droga com o pai. E eles reviveram esse momento através da hipnose, reviveram esse momento e ali acabou a dependência do rapaz. Dele. Toda compulsão, não só por droga, por bebida, por comida, por ginástica, por qualquer coisa, é falta do pai. De alguma coisa que precisou viver com o pai. Isso é muito, muito sério. Enfim, existem vários, né? Sim. Compulsão é pai, obesidade é mãe, anorexia é pai, é falta de pai. Então, várias doenças têm ligação. Obesidade é o quê? Oi? Obesidade é quê? Obesidade é mãe. Mãe. De novo, hein? Vou contar outra história. Quando eu era mais novo, minha mãe dava mamadeira de angu com leite. Angu com leite não era angu não. Angu era outra história. Era mamadeira de inhame com leite e como é que é o nome da outra? Aipim com leite. Eu fazia. E depois, quando eu fiquei mais velho, eu até fazia isso também. Botava na vitamina. Você trouxe de criança. Depois de velho, eu não como mais não. Eu perdi o hábito de fazer. E eu já nem como, nem inhame eu como muito. Aí minha esposa que gosta muito de fazer na salada, mas eu quase não como. E o aipim eu como quando é frito, né? Ele processado eu quase não como não. Mas assim, eu não vejo essa questão, né? A gente só vai ver quando vai passar por um processo com vocês, né? Eu não vejo essa ligação, né? Essa ligação do fato de eu ser gordo com essa questão. Mas está escondidinho aí, é oculto. De repente, alguma coisa que você passou na barriga da sua mãe. Ou você presenciou quando era pequenininho. Ou você ouviu alguma coisa, sua mãe falando. É interessante que assim, a gente, na verdade, precisa passar pelo processo. Precisa. Para ver a luz, né? Essa questão, né? Já chegou o caso de pacientes que tinha o trauma de tirar foto. Não conseguia tirar foto. O paciente devia ter, sei lá, uns 40 anos, mais ou menos.
E aí fomos. Um processo bem... Bom, não foi só esse problema, eram outros, mas assim, esse era um fato que ficou pontuado. Por quê? Porque pessoa bonita, pessoa inteligente, interessante e tal, presença super, mas não tirava foto. Tudo era imagem, tudo era um anime, era algo mascarando a pessoa e tal. E na terapia, chegamos aos 14 anos dela, porque vamos pincelando. Eu deixo livre, porque né, é escuta, né? Então o paciente vai falando, mas ele sempre vai falar muito de algo, que é aquilo que mais incomoda. Então falava assim, mas minha amiga tirou uma foto minha, eu não gostei. E sempre vinha isso. Eu falei, bom, isso é latente. Isso é algo que ali tá, né? E aí chegamos no momento que um amigo do irmão dela chegou pra ela com 14 anos, naquelas fotos que não era digital, que era filme, e falou pra ela, não adianta você tirar foto porque você vai ficar feio de todo jeito. Fixou. Nunca mais. Então, uma frase, né? Uma frase. Como isso mexe com autoestima, sim, como frases. Hoje em dia, né? Eu sempre falo a amigos, a pessoas falam, gente, não fala isso. Às vezes você vai falar da aparência de uma pessoa que aquilo pode ser o problema dela. Sim. Então, você já imaginou você olhar pra pessoa e falar, tua pele e tal... A não ser que a pessoa peça opinião, mas se a pessoa não tá te pedindo opinião, tenha cuidado com as palavras. Fica quietinho, pensa 2 vezes se você não vai magoar alguém. Eu sei, né, hoje, quando eu recebo algum tipo de coisa, hoje eu tenho experiência, sou terapeuta, então eu sei que a pessoa fala aquilo que tá ali dentro dela, que é a frustração dela. De repente fala assim, nossa, você aparece muito na internet, você não sei o quê. Tá, e qual o problema? De repente essa pessoa tem uma frustração que não consegue fazer isso e critica quem tá fazendo, né? Então eu já entendo um pouco, né, do psicológico do outro, por que tá fazendo aquilo, mas quem não entende pode abalar, e se é adolescente, se é criança, isso arrasta pro resto da vida. E saber que é um detalhe tão pequeno. É uma frase dita que aquilo a pessoa recebe, e mulher tem essa questão muito forte da aparência, né? Ela quer estar bonita, ela quer estar bem. Você mesmo viu, né? 3 mulheres aqui se arrumando, precisa estar bem, precisa estar posicionada e tal, tal. Motorista de ônibus. Motorista de ônibus, a pessoa dirigia e cobrava, aí a pessoa ia dar troco. Aí quando a pessoa tava esperando o troco, e via o espelho ali, ela já começava é isso aí. E não perde a oportunidade, né? Mulher não pode ver o espelho. Aí você já pensou não chegar pra uma pessoa dessa e falar, nossa, mas você tá feio, você tá isso. Acaba com o dia da pessoa, então pensa um pouquinho, seja delicado. Se é uma pessoa que tá ali no seu convívio, você vê que a pessoa realmente parou de se cuidar, que tá com algum tipo de problema, delicadamente você pode comunicar. Se é uma pessoa que você gosta, bom, o que tá acontecendo? Tá acontecendo alguma coisa? Você não tá bem? É que existem maneiras e maneiras de falar, né? Exato. E momentos para você falar alguma coisa. Exato. Mas ter esse cuidado, porque pode gerar tantas coisas a partir daí que a pessoa nem imagina o que pode desencadear. Vocês conseguiram fazer uma coisa muito interessante. 2 horas se transformar em 2 minutos. Porque a gente tá no segundo bloco aqui e passou muito rápido. Mas eu queria que vocês, cada um nas suas câmeras respectivas, falasse pelo menos 3 pontos que o teu público-alvo, né, as mulheres, vão encontrar de diferencial que elas não vão encontrar em lugar nenhum. Antes e depois de ter passado pelo processo de vocês, método Você Transformado. Aí eu vou começar com a primeira aqui, com a Elaine. Falando com aquela câmera ali, pode falar pelo menos 3 pontos fundamentais que vai ser diferencial na vida dela. Bom. Enquanto isso, vocês vão preparando de vocês. Fui pegar de surpresa aqui, né? Bom, as mulheres que fizeram a imersão com a gente, a minha parte de constelação, eu vou conseguir fazer com que vocês percebam alguns traumas, alguns fatores, algumas crenças, alguns padrões que vocês estão trazendo de pai, de mãe, de avós, e que vocês estão aqui hoje fazendo a mesma coisa e que não percebem. Vão ter uma dinâmica para poder olhar para isso e resolver de alguma maneira. Não lá na imersão, mas lá na imersão começar a olhar para o que é que está atrapalhando a sua vida, olhando com mais amor, com mais carinho, para você poder passar para os teus filhos uma dinâmica diferente, uma vida diferente, porque a gente precisa mandar o filho para o mundo com a nossa força de mãe, que é nutrir, que é fazer o filho ter sucesso, ter prosperidade, e nós somos muito capazes de fazer isso. Maravilha, maravilha. Faltou os 3 pontos, mas vou deixar... Porque vamos falando. Como ficou redondinho, vai dar um bom corte. Então tá bom. Vai dar um bom corte. Então vai lá. Bom,
Se você tá com problema em relacionamentos, se você percebe que seus relacionamentos não estão fluindo, que você tá tendo dificuldade, que você tá carregando... Pode falar para essa aqui. Ah, para essa daqui? Essa aqui, ó. Tá, vamos lá. Bom, no nosso método, Mulher Transforma... Volta de novo. Pode continuar. Pode continuar, tá bom. No Você Transformada, esse método que estamos trazendo, vamos trazer também o Manual do Recomeço, que foi desenvolvido para você que está perdida, que não sabe o que fazer com relação ao relacionamento, que não sabe fazer com a sua vida, que você está tendo comportamentos aí que não está sendo legal, que você não está conseguindo mesmo enraizar uma relação, você não está conseguindo desenvolver uma relação. Nesse método Você Transformada, com certeza você vai fazer algumas coisas ali que vai te tocar, que vai fazer com que você mude e que você transforme sua vida para você ter um relacionamento que vai agregar a tua vida. Porque o problema de muita gente é ter um relacionamento como base da vida. Relacionamento é como se você tivesse um acessório que vai incrementar a tua vida, mas a raiz da sua vida é você. E é isso que eu estou te trazendo no Você Transformada. Posso Ato vender contínuo. o meu peixe? Ato contínuo. Então vamos lá. Exatamente, o Montanha parece que adivinhou. São 3 momentos para mim, né, Montanha? Então, primeiro momento, para as mulheres que vão estar então no nosso curso, trazer para vocês a consciência de conhecer o próprio corpo, saber valorizar determinadas partes do corpo, né? Saber onde gosta de ser tocada, como gosta de ser tocada. O segundo momento, então, seria saber sentir prazer e, principalmente, se permitir sentir esse prazer, porque existem mulheres que não se permitem sentir prazer. E o último momento, então, que seria o momento mais descontraído, é o dar prazer à sua parceria, né? Não importa se é homem ou se é mulher, mas saber proporcionar um prazer diferente para essa parceria. Então, seriam exatamente 3 momentos: conhecer-se, permitir-se e dar o prazer. Maravilha, maravilha. Ó, primeiro eu queria dar boa sorte para vocês. Obrigada. Para que vocês Obrigada. consigam ser o melhor evento, o primeiro de muitos, né? Amém. E vocês, eu acho que essa tríade aqui vai dar muito o que falar aí. Posso fazer só um adendo, tá? Eu sei que você tem muita mulher, né, como espectadora tua. Faça como nós fizemos. Busque ajuda enquanto é tempo. Porque enquanto você está pensando, outras pessoas estão executando, outras pessoas estão realizando sonhos, Sim. outras pessoas estão trazendo isso, né, que nós estamos trazendo para você, que é segurança, empoderamento, realizações principalmente, você saber o que você quer e que caminho você tomar. Porque quanto mais você espera, outras pessoas estão lá na tua frente, onde você vai ficando mais frustrado, sendo que você pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Não você colocar outras coisas como importante na sua vida. E você pode ser diferente da sua mãe e continuar pertencendo a essa família. Protagonista da sua vida. Porque muitas vezes queremos fazer como a nossa mãe sempre fez, mas ela fez da maneira que ela aprendeu. Ou né, precisando de validação, né? Que muita gente vive uma vida pautada em validação dos outros. Mas a validação principal é a tua. Quem vai se realizar, quem vai executar é você. E faça com amor. Isso aí. Gente, bota a mão aqui. Obrigada. Bota a mão aqui também, Dancil. Obrigada. Gente, com esse ato aqui, a gente encerra esse programa. Muito obrigado. Vocês, Obrigada, vou gente. botar na descrição todas as informações que vocês precisam para acharem as meninas, né? E fazerem parte desse método Você Transformado. Tá? Se inscreve no canal, dá aquele like. Acabou o esculacho.